A salvação de Deus sobre Israel no fim dos tempos. A história de Israel é marcada pela fidelidade de Deus e suas promessas de redenção. Nas Escrituras, vemos a aliança de Deus com seu povo escolhendo Israel como instrumento de sua revelação ao mundo. Porém, nos últimos dias, Deus promete restaurar completamente a nação de Israel, trazendo salvação e livramento em meio a tempos de grande tribulação. O tempo da angústia de Jacó e a salvação final. Em Jeremias capítulo 30, versículo 7, encontramos uma descrição profética sobre um tempo de grande tribulação para Israel, chamado o tempo da angústia de Jacó. Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Apesar da intensidade desse período de grande tribulação, há também uma promessa de libertação. Israel, porém, será salvo. Mesmo diante de um cenário de grande destruição e sofrimento, Deus promete que no fim Ele trará libertação para Israel. Esse período de grande aflição será um prelúdio para a gloriosa salvação que Deus tem reservado para Israel. A promessa de restauração e redenção de Israel. Em Romanos capítulo 11, versículos 26 a 27, está escrito: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui o apóstolo Paulo profetiza que todo Israel será salvo nos últimos dias. Nesta profecia, o apóstolo faz referência a uma profecia de Isaías, que aponta para um futuro em que Deus trará salvação ao seu povo. Embora Israel tenha se afastado de Deus em muitos momentos, o Senhor é fiel à sua promessa. Ele restaurará a nação, trazendo salvação e reconciliação. Deus é o defensor de Israel diante das nações até o fim dos tempos. Em Zacarias, capítulo 14, versículos 3 a 4, está escrito sobre a intervenção final de Deus em defesa de Israel contra as nações. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Deus promete defender Israel contra as nações que se levantarão contra ele no fim dos tempos. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, assim como Jesus ascendeu ao céu, retornando para estabelecer seu governo eterno e livrar Israel de seus inimigos. A fidelidade de Deus para com Israel permanece constante e inabalável ao longo das eras, refletindo seu amor e compromisso com o povo que escolheu desde os tempos antigos. Este pacto é uma lembrança de que, apesar das tribulações e dos períodos de afastamento, Deus não abandona seu povo, mas promete restaurá-lo plenamente no fim dos tempos. O reconhecimento e a volta de Israel ao seu verdadeiro Messias. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, encontramos uma poderosa promessa sobre o dia em que Israel reconhecerá seu verdadeiro Messias e se voltará a Deus com lágrimas de arrependimento. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Este versículo profético aponta para o momento em que Israel reconhecerá Jesus como o Messias, aquele que foi crucificado, e se voltará para ele. Ao fazer isso, o povo de Israel será tocado pelo Espírito Santo, que será derramado de forma poderosa, trazendo graça, perdão, salvação e uma profunda restauração espiritual.
No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 22, a visão do vale de ossos secos ilustra a promessa de restauração. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Essa visão profética fala do tempo em que Deus reunirá Israel de todas as partes do mundo, restaurando sua unidade e identidade sob a liderança do Rei Jesus, o Messias. Em Zacarias capítulo 8, versículos 7 a 8, Deus declara: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trarei para habitarem em Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Esta promessa reflete a reconciliação plena entre Deus e Israel, simbolizando um relacionamento renovado que culminará na vinda de Jesus no final da grande tribulação para reinar sobre todas as nações a partir de Jerusalém. O governo de Cristo e a restauração final. No final dos tempos, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, estabelecerá seu reino de justiça e paz sobre toda a terra, e Israel será o centro desse governo. Em Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3, fala sobre a visão gloriosa da restauração de Israel. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jerusalém será o centro do reino de Cristo, e todas as nações buscarão a presença de Deus em Israel. O governo de Deus será estabelecido, trazendo paz e justiça eternas, cumprindo todas as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Finalmente, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, o governo de Cristo sobre as nações desde Jerusalém será estabelecido, e ele reinará em justiça e paz, cumprindo as promessas de Deus de forma definitiva. Assim, a fidelidade de Deus a Israel não é apenas uma promessa de proteção, mas uma garantia de redenção, graça e restauração, que se cumprirá plenamente na segunda vinda de Jesus como Rei e Salvador. Este plano inabalável aponta para a restauração final de Israel e para o cumprimento de todos os pactos e promessas feitas por Deus ao seu povo. Que essa mensagem nos inspire a confiar no plano soberano de Deus, sabendo que Ele cumprirá cada uma de suas promessas, tanto para Israel quanto para a sua igreja, seu povo redimido. Bem, queridos, chegamos ao final do 5º e último episódio desta série, Israel, uma nação invencível. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder a próxima mensagem. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.